Olá, Bruno, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma disciplina. Vamos começar nesse esquema aí de aulas online, né? Videoaulas. Eu vou tentar marcar também algumas aulas em tempo real, tá? As videoconferências, para a gente gerar uma discussão, né? Fica mais interessante, tá? Bom, hoje eu vou fazer uma apresentação da disciplina, ok? E qualquer dúvida vocês mandem e-mail ou mensagem no grupo do WhatsApp. Eu pedi que a aluna Kevlin fizesse um grupo para que a gente troque informações em tempo real mais rápido, né? Todo mundo está com o seu smartphone aí na mão, aí fica mais fácil da gente fazer a informação chegar rápido, certo? Bom, então a disciplina que nós vamos trabalhar esse semestre é a componente AGR 220, que é a disciplina de irrigação e drenagem, né? Vocês que estão aqui é porque já foram aprovados em hidráulica e em topografia, tá? E é claro, as disciplinas que vinham antes, cálculo, física, né? Que são pré-requisitos para essa disciplina. Por quê? Para a gente aproveitar melhor o conteúdo, é necessário que vocês tenham aqueles conhecimentos prévios, tá? Principalmente do conteúdo de hidráulica que vocês trabalharam com a professora Paula, tá bom? Então, hoje eu vou dar as diretrizes gerais, falar de como vai ser o acompanhamento da disciplina, qual vai ser quais serão os critérios de avaliação e os instrumentos utilizados aqui na disciplina, tá? Eu sou o professor que dou a maior parte do conteúdo, tá? E o professor José Roberto, ele vai assumir a partir de irrigação localizada para frente. Então ele fica com aí aproximadamente um terço da disciplina, ok? Bom, o livro que a gente vai acompanhar, deixa eu só remover aqui a minha imagem aqui, porque aí não atrapalha vocês, né? Bom, então o livro-texto que a gente vai adotar é o Irrigação, Princípios e Métodos, tá? Do professor Mantovani, lá da editora UFV. Tem na biblioteca, tá? Eu sei que está difícil da gente acompanhar, mas pelas aulas dá para a gente ter uma ideia, tá certo? Se alguém tiver interesse em adquirir esse livro, a gente pode fazer uma lista e de repente conseguir um frete grátis devido a um maior volume comprado, né? E tentar um preço melhor lá na editora, tá bom? Vocês falam, se alguém tiver interesse, fala comigo que a gente pode organizar essa compra aí, tá? Bem, o conteúdo desse livro, ele aborda basicamente tudo que a gente vai discutir aqui, tá? Não vou ficar entrando em detalhe aqui. E existem outros materiais também, por exemplo, o manual de irrigação, né? O ano passado saiu uma nova edição dele, mais completa, né? É, e se alguém quiser realmente aprofundar mais no tema de irrigação, eu recomendo a aquisição desse livro. É um livro bem maior, né? Bem mais volumoso, e vocês têm também, claro, maior volume de informações, tá? Mas, se for só para a disciplina, esse primeiro livro aqui, Princípios e Métodos, ele já atende, tá bom? Existem outros livros, muita informação na internet, periódicos, tá? Então, sintam-se à vontade aí para vocês buscarem essas informações, tá bom? Bom, para a programação das aulas, eu vou abrir o arquivo do Word aqui, tá? Deixa eu ver se dá um zoom para melhorar a leitura. Melhorou aí, né? Bom, então, essa disciplina ela é oferecida no sexto período, né? Para quem está periodizado. Nesse caso, a gente está relativo ainda o período de 2020, né? Porque atrasou aí devido à pandemia. E essa disciplina ela tem 75 horas, sendo 45 teórica e 30 de prática. Então, são 5 aulas semanais. É uma carga horária bem pesada, né? Eu não vou ficar lendo aqui o objetivo, tá? Mas a gente vai abordar principalmente a parte de água no solo, relação solo-água planta atmosfera, qualidade da água para irrigação, salinização de solo, medição de água para irrigação, né? Embora vocês já viram bastante disso aqui lá na hidráulica, condução da água para irrigação também, sistematização de terreno para irrigação por superfície, vou falar rapidamente isso aí. Depois a gente vai para irrigação por aspersão localizada, né? Sistemas de drenagem do solo e falar um pouquinho sobre manejo de irrigação também, ok? Bom, aqui está a nossa programação. Lembrando que isso aqui é um plano, tá, gente? Mas pode haver modificações. Já incluí aqui alguns feriados, né? Que a gente não pode lançar aula, mas eu vou ver a possibilidade de, naquelas semanas, eu poder lançar aula assim mesmo, para a gente já ir adiantando, que aí a gente encerra o semestre mais rápido.
e eu acho que é vantajoso para todo mundo. Tá? Eu coloco aqui algumas reservas didáticas que é para o caso de ter alguma. Principalmente quando se a gente voltar ao presencial, aí antes do meio do ano, eu não acredito que isso aconteça, mas se isso vier a acontecer, essa reserva didática aqui é para, caso uma aula não possa ser dada, a gente tem uma folga aqui, tá certo? Então a gente teria aqui as provas, né? Primeira prova e segunda prova. A primeira prova é desse conteúdo aqui para trás. A segunda prova é da evapotranspiração até a aspersão 2. Tá? Depois de irrigação localizada, superfície, gestão, drenagem, isso aí fica com o professor Zé Roberto, com a terceira prova. Tá bom? Bom, tem aqui também as aulas práticas, a programação, né? E aqui as avaliações, tá? Serão 3 provas escritas e 2 trabalhos, que são projetos. Eu vou aplicar 2 provas, prova 1 e prova 2, e o Zé Roberto a prova 3. O primeiro trabalho, que é um projeto de aspersão, eu que vou conduzir com vocês, e o segundo projeto vai ser o professor José Roberto sobre irrigação localizada. Tá? Aqui tem uma relação de livros recomendados, tá bom? E livros aqui de apoio, vamos chamar assim, outras bibliografias, tá bom? Muito bem, eu vou deixar esse plano à disposição para vocês lá no sistema Moodle, para que vocês possam ler com calma depois, tá bom? Então, eu já falei aqui sobre as avaliações, né? Não vou entrar mais nesse detalhe, mas eu gostaria de lembrar que essa, gente, é uma disciplina profissionalizante, tá? E isso exige bastante dedicação de vocês, porque é uma disciplina, é um conteúdo que pode garantir o sustento de vocês no futuro. Vocês podem garantir uma empregabilidade, tá? Muito alta. É um ramo da agronomia que está se expandindo muito, que é a irrigação. Por isso eu peço que vocês participem dessas aulas, assistam aqui as aulas não presenciais. Quando a gente tiver algum momento presencial que eu chamo assim online, né, ao vivo, que vocês forcem para participar também e para ter melhor aproveitamento, tá bom? Bom, a primeira parte que a gente vai falar agora hoje é sobre essa parte introdutória, né? Vamos caracterizar a irrigação localizada. A irrigação, desculpa. Por que estudar a irrigação, gente? Vamos fazer uma reflexão aqui. Olha essa foto do Rio Santa Maria, esse que passa lá na escola, né? Em 2016, abril de 2016. Vamos lembrar que abril é o final do período chuvoso, né? Março é o último mês chuvoso. Olha como estava esse rio aqui em 2016, no final do período chuvoso. Olha aqui no final do período chuvoso em 2017. E olha aqui fevereiro de 2018. E depois a gente vê aqui mais em 2018, logo mais adiante. Olha, desculpa, em janeiro, né? Olha a situação desse rio aqui. Muito, peguei até um comentário aqui do rapaz que trabalha aqui no campus, né? O Kim, que ele publicou essa foto no Face, eu aproveitei. Olha só que situação. Será que dá para a gente confiar isso aqui como fonte de água? E por que isso acontece? Olha essa variação. Um ano desse jeito e no outro ano dessa forma. É muito complicado, concordam? Então, hoje, se vocês prestarem atenção, olharem pela janela, vocês vão ver que está chovendo bastante esses últimos dias, né? Então, a gente pode concluir que a disponibilidade hídrica para irrigação ela é muito variável, tá certo? Ela não tem um comportamento homogêneo ao longo dos anos. E isso gera muitos problemas, como o conflito pelo uso da água, gera problemas de você, quando você mais necessitar, a cultura está naquela fase de enchimento de grão, por exemplo, né, do café, no florescimento falta água. E aí, olha o prejuízo que se tem. Então, pensando nisso, olha esses. Eu peguei aqui uns mapas do cenário hídrico do Espírito Santo, né, nos últimos anos. Isso aqui é o índice de precipitação normalizada de novembro de 2014 a outubro de 2015, nesse ano aí. Olha a situação do estado, praticamente extremamente seco. Né? Isso aqui foi dados lá do IMET, da Agência Nacional de Águas, do INCAPER, né? O que aconteceu aqui? Muitos municípios começaram a fazer racionamento de água. Aqui na região de Santa Teresa, São Roque, também aconteceu a mesma coisa, né? E isso forçou a AGER, que é a Agência Estadual de Recursos Hídricos, baixar uma resolução de que não poderia haver captação de água em qualquer horário
que não fosse para o consumo humano. Ou seja, a irrigação estava terminantemente proibido. Aí você vai para 2016, ó, você já tem esse cenário, melhorou um pouquinho, mas aqui nessa região central, você já vê aqui também um índice extremamente seco, né? Olha a comparação das médias, né, aqui históricas, média sazonal, aqui para o período de janeiro, fevereiro, março, que é a época das chuvas, né? O normal é isso aqui, ó. E olha como que estava em 2016, muito abaixo do esperado, né? Olha aqui 2017, janeiro de 2017, maio de 2017. Janeiro foi um ano muito seco. Em maio melhorou um pouquinho, mas você tinha regiões aqui ainda com índice severo de redução de chuvas, não é? E vamos associar isso aí a quê? O que promove essas variações de chuva num ano, pouca chuva no outro? Já ouviram falar do fenômeno El Ninho, né? Eu elenquei aqui, isso aqui dados do CPTEC, do INPE, tá? Quando que ocorreram fenômenos El Ninho de forte intensidade? Observe que a partir de 1877, quando ele começou a ser monitorado, até os dias de hoje, né? Mais próximo. Então, observe aqui que foram vários efeitos de forte intensidade. E o que acontece com esse El Ninho? Ele promove um aquecimento das águas do Pacífico que muda toda a movimentação das massas de ar aqui na América do Sul. E isso promove, em alguns anos, a redução das chuvas aqui no Sudeste, principalmente aqui no Espírito Santo. Aí, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar que nos últimos anos tem havido mais seca, né? Então, possivelmente pela ocorrência de fenômenos El Ninho mais fortes. Olha a frequência que ocorria no passado e que ocorre hoje. A forte intensidade. Ela é menos frequente do que em tempos antigos. Então, isso já mostra para nós que não é verdade que está tendo mais períodos secos agora do que antes. O que acontece é a maior percepção desse fenômeno. Por quê? Maior área expandida, maior área agricultada, maior volume de exploração dos recursos hídricos, né? A população aumentou muito. Então, isso promove uma maior percepção. Mas dizer que hoje tem mais seca que antigamente, não tem não. Agora, olha só que interessante, né? Vamos pular esse detalhe aqui. Olha a evolução da área irrigada no Brasil e acompanhando aqui os anos de forte intensidade. Se você pegar lá no ano 1957, 59, né, que houve forte intensidade, a área irrigada no Brasil era 500 mil hectares. Né? Aí você vai subindo aqui, ó, década de 70, década de 80, década de 90, observe que é um crescimento da área irrigada. Se você pegar o evento El Ninho de forte intensidade, lá 97, 98, que era de 3 milhões de hectares, e o próximo de forte intensidade que ocorreu aí nos últimos anos, dobrou a área irrigada. Isso já não começa a mostrar para nós que existe aí um conflito pelo uso da água. E o que pode ter promovido esse conflito? Exatamente essa evolução da área irrigada. Houve então uma pressão sobre o uso dos recursos hídricos. Né? Se colocar para a nossa região, que ela não é muito não é muito favorecida pelo fornecimento de água, né? A gente tem água sim, mas ela é limitada. Então, há de se pensar que a evolução dessa área irrigada aqui na nossa região está promovendo problemas sim. E é por isso que a gente deve estudar a irrigação e compreender o processo. Irrigação não é só jogar água. Tá? Quanto mais a gente entender sobre irrigação, melhor a gente pode irrigar e pode irrigar de forma mais eficiente, aproveitando melhor cada gota de água que é utilizada. Ok? Bem, então nesse slide aqui, nessa figura, a gente vê um resumo de para onde vai essa água, né? Bom, nós sabemos que é dito que a irrigação consome aí 70% aproximadamente, né, da água de irrigação, o que não é bem verdade. Mas nessa figura aqui, a gente vê as possíveis soluções para essa questão do conflito de uso da água, né? Aqui você vê nessas figurinhas, né? Para onde a água vai? Primeiro, onde está a água, né? 97% água salgada, 2% nas calotas polares, né? E 1% somente é água doce, né? E essa água doce, ela vai ser destinada para
para os municípios, para a indústria e para a agricultura. E aqui ele diz 69%. Nós sabemos que isso aqui é uma meia-verdade, né? Depois eu vou discutir melhor isso com vocês, tá bom? Bem, a questão é o seguinte, olha como cresceu a população em bilhões de pessoas, certo? E qual é a previsão de crescimento? É muito grande, não é? A gente tem aí 5,3 bilhões de pessoas que tiveram problemas com falta de água no mundo, né? E que vão sofrer isso aí até 2025, certo? Essa é a previsão, né? Como contornar isso aí? Aqui tem as possíveis 6 soluções. O que é dito aqui? Por exemplo, transferência de água seria o mesmo que fizeram no Brasil com a transposição de São Francisco, né? Aqui cito o exemplo aqui do Rio Arizona, do Rio Colorado, que passa ali entre a Califórnia e o Arizona, né? E é uma forma. Aqui no Brasil tem se feito isso, só que é preciso acelerar um pouco isso aí. Ainda é meio tímida essa atividade, né? Segunda maneira de contornar esse problema, reuso. Reuso da água. Usar águas residuárias, né? Água de esgoto doméstico, claro que é tratado, né? Cobrança pelo uso da água seria uma outra alternativa, porque quando a gente paga a água, a gente sabe que é muito mais... as pessoas controlam mais o seu uso, né? Uso de plantas alternativas que se adaptem melhor a condições de seca naquelas regiões que tem falta d'água, né? Dessalinização da água, e isso em nível de Brasil ainda é pouco usual, ainda é pouco viável, mas um futuro isso aí pode vir a ser interessante. E olha o sexto elemento que ele coloca aqui, a sexta solução, irrigação eficiente. Isso passa por manutenção, uso, produtos de melhor qualidade, projeto na instalação, o desenho do projeto, né? Então tudo isso aqui, se bem feito, a gente consegue trabalhar a redução do desperdício de água, não é? Então, olha como é importante e como é apontado aqui até em painéis internacionais, né? Como que a irrigação é uma forma da gente contornar esse problema do uso excessivo de água, né? E da escassez de água. Bom, como que o pessoal fala que as pessoas acham que é irrigação? Vamos meditar sobre essa figurinha aqui. Eu sempre, todas as disciplinas que eu leciono sobre irrigação, palestras, eu mostro essa figura, né? Como as pessoas acham que é irrigação? Molhar, né? Pega uma mangueira, um regador, joga água sobre as plantas, estou molhando, isso é irrigação, né? Então, todo mundo sabe que é irrigar. Precisa estudar irrigação? Não necessariamente, né? Mas vamos lá. Será que esse rapazinho aqui ele consegue fazer uma boa irrigação? Vamos pensar um pouquinho, né? O que eu devo dizer que é uma boa irrigação? A irrigação foi bem feita? Como que eu posso afirmar isso? Bom, teria que aplicar a água na quantidade correta e no momento correto, certo? Vamos dizer então que esse rapazinho preparou um canteiro aqui de 1 metro quadrado, só para facilitar as contas, né? Será que tem condições dele fazer uma boa irrigação? Tem sim, né? Mas o que ele precisa? De orientação. Ele precisa saber como fazer, né? Precisa de informação. Se ele pegar aqui, por algum método, souber que, por exemplo, a evapotranspiração diária aqui é de 5 milímetros, ou seja, 5 litros por metro quadrado, né? Uma média aí, mais ou menos. Se ele botar 5 litros de água dentro desse galãozinho dele aqui, desse irrigador, e distribuir bem uniforme, ele fez uma boa irrigação? Claro que fez, uma irrigação excelente. Melhor do que qualquer pivô central ou gotejamento que você possa encontrar pela frente, né? Mas é claro também que se eu for irrigar 100 hectares, quantos meninos desse aqui com irrigador eu vou precisar? Não dá para, também não funciona, tá certo? Então a questão é o equipamento adequado para aquela situação adequada, né? Como que o aluno vê irrigação? Né? É um monte de cálculo que não dá em nada, que eu não consigo entender, no fim até se enforca, né? Brincadeiras à parte, mas sim, para a gente conseguir quantificar o momento correto e a lâmina de água adequada, a gente tem que passar por uma série de cálculos, sim. Mas são cálculos simples, não é nada do que está apresentado nessa figura aqui não, tá bom? E como que é verdadeiramente irrigação? Bom, aqui já melhorou, né? Ó que bonito, ó, as pessoas jogando a água, certo? Certo nada. Olha aqui, olha essa tubulação. Será que houve um projeto aqui? Olha as culturas, diferentes culturas irrigadas pelo mesmo equipamento. Onde que está a motobomba? Será que foi dimensionada essa tubulação?
Possivelmente não. Então a gente chamar isso aqui de irrigação também é temeroso, tá certo? Isso aqui, será que isso aqui é. Você consegue ver sustentabilidade nisso aqui? Será que a água está sendo adequadamente usada? Será que esse tipo de cultivo é o mais indicado para esse tipo de relevo aqui? Claro que não. Não é? Então, olha só. Olha o espaçamento entre as pessoas, olha as erosões. Isso aqui é uma região aqui próxima de Santa Maria de Jetibá. Quando eu passei por ali, vi essa situação, eu falei, tem que registrar para levar lá para a turma ver como não proceder. Não é? Então, chamar isso aqui de irrigação também não faz sentido. Né? Opa, aqui ó, um pivô central. Aí sim, né? Irrigação tá bem feita, não tá? Tá nada. Olha a água empoçada aqui. Não adianta você comprar um equipamento caríssimo e viver uma situação dessa. Então, gente, isso também a gente não pode chamar de irrigação. Não é? E como que realmente é que deve ser a irrigação? Aí tem aquela questão profissional. Como é que se tem a visão de um profissional? Se formando em um profissional, estudando, conhecendo, não é? Bom, vamos falar uma rápida introdução aqui, questão de uso de água, né? Eu já adiantei naquele slide anterior. Então, se diz que 70% da superfície da Terra é ocupada por água. Porém, 97% dessa água é salgada, né? 2,7% é água doce, 2% está nas geleiras e 0,6% dos lençóis subterrâneos, às vezes muito profundos. Somente 0,03% é que é água superficial, ou seja, estão prontamente disponíveis, facilmente captáveis. Né? Então, que são aquelas águas dos lagos e rios. Tem ainda uma parcela na atmosfera, né, que é na forma de vapor d'água. Então, quando precipita, dependendo de onde vai cair essa água, ela vai ser passível de ser captada ou não. Não é? E onde essa água é usada? Isso aí varia muito de região para região. Se diz que em nível mundial, 70% aproximadamente da água vai para a agricultura, né? Aí menos 8% mais ou menos vai para uso doméstico e aí uns 22% vai para o uso industrial. Só que isso aí varia de país para país. Quando você vem aqui para a América Latina e Caribe, ela representa mais ou menos aquela relação, um pouco mais de 70% para a agricultura, né? Aí já em segundo lugar vem os domésticos, depois a indústria. Se vocês olharem os países desenvolvidos, América do Norte e Europa, a indústria é o que mais demanda água. Olha que interessante. Aí você vai para o Oriente Médio, 90% da água vai para a agricultura. Por quê? Porque não tem água. E o pouco de água que eles têm, eles utilizam para produzir alimentos. Já nessa outra, é, nessa outra figura aqui, um estudo feito pela Ana, né, eles desmembraram mais esses números. Né? Por exemplo, quando a gente dizia que 70% ia para a agricultura, não é bem verdade isso não. Vamos desmistificar isso um pouco. Se diz que 46% é para irrigação, já reduziu bastante, né? Porém, ainda é um valor bem expressivo. Quase metade da água, ela é no Brasil, né? Ela é destinada para irrigação. Pois é, abastecimento animal aqui, termoelétricas, né? Aí a gente vê aqui, ó, 1,6% é para mineração. Ah, esse setor aí, ele consome muito pouca água. Será? Será que a gente não deve olhar mais a fundo esses números? O que acontece se ocorre algum problema em mineração? Vão lembrar do desastre de Mariana. Lembra da barragem que estourou? Olha qual foi o impacto ambiental daquilo. Olha quanto de água foi comprometido. Então, esse número aqui, ele, apesar de ser pequeno, né, igual o do abastecimento rural, ele é muito mais impactante. E, ao invés disso, do outro lado da moeda, digamos assim, a irrigação é um uso nobre da água. Por quê? Está produzindo alimento. Então, a gente tem que defender sim o uso da água para irrigação, porém de forma consciente. Não é? Bom, além disso, olha só, gente, que interessante. Se diz que no mundo se tem aí 1,5 bilhões de hectares cultivados. Né? Somente 17% são irrigados. Porém, esses 17% aqui são responsáveis por quase metade do alimento que é produzido no mundo. Né? Ou seja, 17% produz metade do alimento. E no Brasil isso não é diferente. É aproximadamente esse valor. Somente hoje aí já está chegando em 10% de irrigação, né? E produz ali quase, aqui está 35%, mas esse número já foi atualizado, já próximo de 50%. Então, olha o benefício de se fazer a irrigação
É claro que a gente não vai sair incentivando todo mundo a irrigar, não é isso. Mas estimular aqueles que já fazem uso da irrigação fazerem conscientemente, não é? Nessa tabelinha a gente vê a evolução da área irrigada no Brasil, né? Em 2017 era 5,8 milhões, hoje está em torno de 6 milhões e meio de hectares irrigados, aproximadamente. Hoje, vamos colocar aí 2019, 2020, né? Olha que interessante aqui, ó. Essa figura aqui mostra a relação de área irrigada versus a disponibilidade de água. Olha a região norte, é onde mais tem água e é onde menos se irriga. Já a região sul é onde mais se irriga e não tem tanta água. Olha o nordeste, quase não tem água e já se irriga muito, né? Então o sul também é próximo ali o sudeste é próximo do sul, né? Então, geralmente, onde mais tem água, se irriga menos. Onde se tem pouca água, se demanda muito para irrigação. Então, lembra que eu falei lá da transposição de águas? Isso aí é uma das saídas para corrigir esse problema. Só que no exemplo que a gente falou lá da transposição de São Francisco, jogou a água de onde para onde? Do sudeste para o nordeste. Tudo bem que aqui tem um pouco mais, mas tirou de um lugar que não tem tanto para cá. Já pensou se pudesse jogar daqui, ó, do norte para o nordeste? Tem jeito? Jeito tem. É barato? Não, não é. Então, é só uma questão de planejamento, né? Investimento e de forma séria, né? A gente fala que tem conflito pelo uso da água e tudo mais, mas será que o Brasil pode avançar em área irrigada? Né? Eu falei, o Brasil hoje tem aí em torno de 6 milhões e meio de hectares irrigados. Segundo um estudo da FAO, né, o Brasil tem potencial de irrigar 29 milhões de hectares. Né? Aonde que pode expandir mais essa irrigação? Principalmente na região norte, né? Região centro-oeste, um pouco menos na região sul e sudeste, e menos ainda, claro, no nordeste. No nordeste, mas ainda assim se diz que no nordeste pode dobrar a área irrigada. Isso aí é bem impactante, esse número, não é? Vamos comparar o Brasil com os países em desenvolvimento? Aqui, ó, Brasil em laranja, né? A Indonésia, olha o tamanho da Indonésia. Tudo bem que a Indonésia tem a mesma população do Brasil, aproximadamente, né? Mas olha a área irrigada dela. Olha a China e Índia. O Brasil está muito aquém ainda. Tem muito a crescer para chegar no chinelo ainda do que é China e Índia, né? Aqui nesse mapa, a gente vê onde tem mais região escura, assim, né? Onde já tem mais concentração de irrigação, que é no sul do Rio Grande do Sul, certo? Aqui no polo Juazeiro Petrolina, oeste da Bahia, oeste de Minas, Triângulo Mineiro, região aqui do centro-oeste de Goiás, norte do Espírito Santo, um pouco aqui no norte do Rio, região do interior de São Paulo, são regiões que mais você tem concentração de área irrigada. Observe o norte. Ah, tá tudo em branco aqui. Ah, quer dizer que você vai desmatar para irrigar? Não, não estou falando isso, né? A questão é se incorporar irrigação em áreas já agricultadas, né, que já se pratica agricultura, porém essas áreas ainda não são irrigadas, ok? Olha aonde se pode aumentar a irrigação no Brasil, é onde está mais aqui azul. Você vê que são os vales dos grandes rios. Até no Vale do São Francisco aqui, ó, se tem possibilidade de aumentar a irrigação, né? Aqui no semiárido nordestino, aqui não, está em branco, não dá para trabalhar, não tem água lá, certo? E essa região em vermelho é que dá para se expandir muito pouco. Mas você tem regiões aqui, ó, até no Espírito Santo mesmo, ó, você tem regiões, aqui você pega o Rio Doce, né? Rio Itapemirim, Benevente, né? Algumas bacias aí que permitem ainda o crescimento da irrigação. Só para comparar, um único estado dos Estados Unidos, aqui na região central, que é Nebraska, eles já irrigam 3 milhões e meio de hectares. É mais da metade do que o Brasil inteiro irriga. Tá vendo a discrepância? E para finalizar, vamos fazer uma reflexãozinha aqui, né? Comparar o consumo de água do consumo humano para o consumo para produzir alimento. Para a gente ter ideia do impacto desse uso da água, né? Ao passo que, enquanto uma pessoa precisa, aí, segundo a FAO, de um uso confortável, né, de 200 litros de água por dia, né, a gente precisa, para produzir 1 quilo de arroz, quase 2.000 litros de água. 1 quilo de frango, quase 3.500 litros. 1 quilo de milho, 570 litros. Se a gente fizer uma analogia, pegar aí, por exemplo, uma área irrigada, eu coloquei pivô central aqui, mas poderia ser gotejamento, dá no mesmo, tá?
que consome aí 5 milímetros por dia, isso dá 50 mil litros por dia por hectare, ou 3 milhões e 500 mil litros por dia, para essa área de 70 hectares. Né? Fazendo a relação, ele consome o equivalente a uma população de 17.500 pessoas, que é a população da cidade de Santa Teresa, praticamente. Apenas uma área, que nem é uma área tão grande, irrigada. Conseguem perceber qual é a importância da gente controlar o uso da irrigação? Por isso que a gente tem que estudar e tem que fazer adequadamente, ok? Bom, essa é uma aula introdutória, só para a gente conhecer o panorama da irrigação no Brasil, né? Ter uma ideia da evolução da área irrigada e entender a importância da gente estudar irrigação. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto, ok? Obrigado e até a próxima.